Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD toma esta iniciativa na sequência daquilo que já foi prática deste Parlamento, uma vez que este Parlamento, em anos anteriores, também o solicitou este pedido de inconstitucionalidade, mas também no sentido de reforçar o seu discurso político a quando o Orçamento da Região para 2016, em que o PSD foi claro na vontade determinada em exigir, por parte do Governo da República, não só as verbas para 2016, relativamente à sobretaxa de IRS, como também a devolução da retenção que foi feita ao longo dos últimos anos, da qual o PSD está à vontade, o PSD Madeira está à vontade, porque sempre o exigiu, mesmo durante os governos do PSD e do CDS. Hoje totaliza, na Madeira, cerca de 60 milhões de euros até 2015 de retenção, sendo que a previsão para 2016 poderá chegar aos 10 milhões de euros. Ou seja, neste momento a Madeira e os madeirenses poderão ter desembolsado cerca de 70 milhões de euros que foi para o Orçamento de Estado, para ajudar as contas públicas nacionais, e 70 milhões de euros que poderiam ser um contributo para as contas públicas regionais. Ou seja, exigir-se da população da Madeira e do Porto Santo impostos que serviram para o cofre do Estado e não para as contas da região autónoma da Madeira. Isto é algo intolerável, é algo que o PSD sempre o denunciou e que, em coerência, desde 2011, temos vindo a manifestar esta posição contra o Estado e contra a vontade de reter estas mesmas verbas. Eu queria recordar aos senhores deputados que a Assembleia Legislativa dos Açores, e bem como mais tarde este Parlamento, fizeram ao Tribunal Constitucional esse pedido de inconstitucionalidade e que não foi aprovado porque, segundo o acórdão, ele tratava-se de um imposto extraordinário e temporário. Ou seja, tinha um caráter de extraordinário e temporário. Estamos a falar em 2012, quando houve o primeiro acórdão. Hoje, passado 4 anos, e mantendo-se este imposto, parece-me que nada é temporário e extraordinário 4 anos depois a se manter da mesma forma. Ou seja, está no momento certo para questionar novamente o Tribunal Constitucional se esta interpretação do Tribunal Constitucional é ainda válida ou não. Porque o que estamos aqui a discutir é que houve uma posição abusiva por parte do Estado e houve uma cumplicidade total por parte do Tribunal Constitucional. E por isso nós aqui não abdicamos deste direito dos madeirenses, porque para além das receitas, há aqui uma questão de princípio, que é mais importante que a própria receita. Que é que a qualquer momento o Estado pode fazer o que quiser daquilo que são os impostos dos madeirenses e porto-santenses, violando a própria Constituição e violando o próprio Estatuto Administrativo. Ou seja, está este Parlamento hoje empenhado em dar garantias à nossa autonomia, mas de repente o legislador nacional, se bem o entender, dá cabo no próprio dia da nossa autonomia. Isto leva a uma fragilidade política enorme da parte da autonomia regional, leva a uma submissão deste Parlamento ao órgão nacional, mas uma submissão que está para além da própria Constituição, o que não é admissível. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de dizer que esta retenção por parte do Estado português foi também numa altura que a Madeira precisava de receitas. Porque não era só o Estado que estava sob um programa de ajustamento. Porque a resposta do Tribunal Constitucional é que, estando o Estado português perante um programa de ajustamento, faria sentido esta retenção das verbas. E era falso. Porque a Madeira também se encontrava perante um programa de ajustamento. E mais grave é que a Troika saiu de Portugal em maio de 2014 e desde maio de 2014 até hoje mantém-se esta situação. Ou seja, não foi reposta a verdade relativamente a esta matéria. Eu gostaria de dizer que nada nos move politicamente contra o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não é um player político para nós. Agora, nós temos aqui uma questão muito grave. É que o Tribunal Constitucional não se comporta com a isenção devida. Porque nós sabemos que o Tribunal Constitucional, nomeado por partidos, leva a situações deste tipo. Leva a complicidades que estão para além da própria legislação, da própria lei. E isso é que é grave. Nós nada nos move contra o Tribunal. Agora, o que nos move é contra uma realidade
de que a qual o Tribunal Constitucional mantém uma cumplicidade total daquilo que é as matérias do Estado. E isso é que é grave. Isso é que é grave porque põe em causa a isenção dos senhores juízes e põe em causa a isenção do próprio Tribunal. E eu espero bem que agora seja possível repor a verdade dos factos e que agora, passado 5 anos, sejam dados razão às leis autónomas, porque é inadmissível este caráter de transitório e temporário tantos anos depois. Também gostaria de dizer o seguinte. Ouvi, e todos nós ouvimos, numa campanha eleitoral, determinados partidos falar do fim da austeridade. Acabou a austeridade. Connosco, acabou a austeridade. Connosco, os portugueses terão a devolução de tudo o que lhes foi retirado. Foi essa maioria, foram esses partidos, que depois de não ganhar as eleições, juntaram-se e criaram hoje uma maioria parlamentar. Não está em causa essa maioria neste momento, o que está em causa é a coerência dessa maioria. Porque apelar-se, gritar-se, dizer-se de alto e bom som que acabou a austeridade e não praticar não pode ser assustados. Então, se os deputados da esquerda têm memória curta, os seus deputados já não se recordam o que é que andaram a prometer aos portugueses, o que é que andaram a prometer aos madeirenses e aos portugueses. E por isso, senhores deputados, quem fez o discurso do fim da austeridade foi os deputados. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de dizer o seguinte. É estranho que depois de, em 2011, em novembro de 2011, energicamente, com toda a vontade, com toda a determinação, com todo o empenho, com toda mesmo a autonomia e favorecendo o Partido Socialista, apresentou aqui na Assembleia este pedido de inconstitucionalidade. De repente, essa vontade desfumou-se. Essa vontade desapareceu. Essa vontade de que até era feita através de grupos de trabalho, grupos de deputados, grupos de partidos, de repente, depois de o último governo estar a posse, desapareceu. Desapareceu e, neste momento, é preciso recordar às pessoas que se foi o autor da iniciativa em 2011 nesta Assembleia, em novembro de 2011, é atualmente Presidente do Partido Socialista. É aquele que na Assembleia da República chumbou, no mês passado, esta iniciativa por parte dos deputados do PSD Madeira. É preciso recordar, mais uma vez, que aqueles que aqui, energicamente no passado, defenderam a sobretaxa, chamando até que era um saque à região, de repente, estão na República e tornaram-se nos cordeirinhos da República. Isso é que é grave. É grave. É grave. Sr. Deputado, eu tenho respeito por si, mantenho o seu respeito, que isso era bom para si. Sr. Deputado, vou-lhe dizer o seguinte. Eu sei que incomoda a verdade, mas o Sr. Deputado tem que se habituar. A verdade dói, mas é assim mesmo. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu pergunto, o que é que se passou nos últimos 5 anos? O que é que se passou nos últimos 5 anos? Já não há saque? Já não há necessidade dessas verbas? Ou será que mudou algo na República que impede o Partido Socialista de acompanhar esta iniciativa? E eu pergunto o seguinte, o que é que se passou? O que é que se passou com o PS e com o seu Presidente? Onde está a coragem política? Onde está a defesa da Madeira? Onde está até uma conferência de imprensa para falar dessa mesma defesa da Madeira? Onde está, se calhar, uma visita de fim de semana a falar desta receita fiscal? Ó, Sr. Deputado, onde está a força desse PS quando se trata de verbas para os madeirenses e portugueses? E por isso, senhoras e senhores deputados, a coragem política da esquerda nós sabemos. A coragem política da esquerda chega quando chega a hora da verdade. E por isso, senhoras e senhores deputados, deixe que lhes diga o seguinte, é com base no acórdão do Tribunal, do caráter extraordinário, temporário, que nós remetemos esta iniciativa aqui, porque não pode ser nada extraordinário, excepcional e transitório, passado 5 anos. Também quero dizer, senhores e senhores deputados, o seguinte, é fundamental que, depois desta iniciativa na Assembleia da República, haja coerência por parte do PSD apresentado aqui na Assembleia Legislativa da Madeira. Porque é na Assembleia Legislativa de Madeira que deve haver este caráter de pedido de inconstitucionalidade. Nós não temos nada contra aqueles que diretamente remetem para o Tribunal. O CNS fez isso fica bem, mas provavelmente fica bem só quem promove. Porque o que está aqui em causa é o envolvimento de todos. Foi assim em 2012. Votamos todos por unanimidade. Todos votamos por unanimidade esta iniciativa. Nós não corremos para a estatística,
nós não corremos para a vaidade, nós corremos para o trabalho, e isso estamos aqui a fazê-lo para que todos possam, desta forma, também tomar uma posição desta matéria. Porque aqui nós não fugimos também às nossas responsabilidades. E estamos aqui a assumir as responsabilidades, mas para exigir a coerência política de todos os agentes. E eu quero dizer que, neste momento, a coerência política que o PSD tomou em sede do Orçamento de Estado, agora reforçada nesta iniciativa, neste Parlamento, revela a defesa intransigente da autonomia, da nossa autonomia fiscal, daquilo que está consagrado no Estatuto, daquilo que está consagrado na própria Constituição e, certamente, é uma questão de justiça devolver aos madeirenses o dinheiro retido e as verbas de 2016. Faço votos que o Tribunal Constitucional, finalmente, possa olhar de uma forma acima daquilo que é a visão centralizadora tem sido a panagem do Tribunal, da visão defensora apenas do Estado e não das duas autónomas, e muito mais, além da visão partidária que, infelizmente, por vezes tem o próprio Tribunal. Por isso, como disse, volto a dizer, nós não estamos contra ninguém, estamos sim a favor daquilo que os madeirenses e portugueses pagaram, custou-lhes a pagar, impostos que foram pagos pelos madeirenses e portugueses e que não foram para os cofres da região, mas serviram para a dívida do Estado português. Muito obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Silva Vasconcelos, vou ser muito direto e objetivo. Quem criou a sobretaxa a nível nacional foi o Partido Socialista. A retenção das várias páginas da Autónoma da Madeira foi no Orçamento de Estado de 2012, através do governo do PSD e do CDS. A sobretaxa já existia. A retenção da verba que foi mais tarde. Em relação à questão, mas, Sr. Deputado, eu vou-lhe ser muito objetivo. Nós não acompanhamos o PSD Nacional nessa matéria. Não temos qualquer problema nessa matéria. Nós já aqui denunciamos várias vezes. Para nós, primeiro está o PSD Madeira, primeiro nós está a Primeira Madeira, depois é que está o partido a nível nacional. Não temos vergonha sobre isso. É uma marca do nosso partido. E vamos mantê-lo. E vamos mantê-lo, seja contra quem for. E já pagamos por isso. Já pagamos por isso. Os deputados da Assembleia da República já pagaram por isso. E digo mais, Sr. Deputado. E vão pagar muito mais. Afirmo aqui, e vão pagar muito mais, porque diz respeito à região autónoma da Madeira, se necessário, voltaremos a violar essa disciplina partidária em prol da região autónoma da Madeira. Disso não haja dúvidas. Deixe-me só dizer uma questão, muito rápida, Sr. Deputado. Em relação à sobretaxa, eu disse há pouco, foi o governo do PSD e do CDS que começou este processo. Mas foi o governo e a maioria de esquerda que disse agora que acabou a austeridade. E manteve-a. Manteve-a. Sr. Deputado, deixa acabar? Quer a resposta ou não quer a resposta? A Sra. Deputada está enganada. Porque está enganada. A Sra. Deputada votou. O partido... Sr. Deputado, deixa acabar. Não consigo, Sr. Presidente, peço desconto do tempo. Sr. Presidente, a Sra. Deputada está-se a enganar. Porque a lei da sobretaxa foi aprovada em dezembro de 2015, através da nova lei 159. Essa nova lei foi aprovada pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS. O PCP e o Bloco de Esquerda votaram uma lei que tem um artigo que retém as verbas para o Estado. Sr. Deputada, vamos falar a verdade. Tem razão. Então, Sr. Deputada, quem foi aprovou foi no ano passado, em dezembro, não foi o Orçamento de Estado. Em sede do Orçamento de Estado, o PSD tentou acabar com esse artigo em que retinha a verba para o Estado. Não foi votada a sobretaxa no Orçamento de Estado. Em sede do Orçamento de Estado, apenas foi pedido, foi para acabar com aquele artigo, aquele ponto até aquela linha, daquele diploma. Portanto, mas quem votou a favor da sobretaxa foi o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS, em dezembro na Assembleia da República. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Coelho, obrigado porque eu tinha acabado a intervenção para a Sra. Deputada Sílvia e o Sr. Deputado assim deu-me mais 2 minutos. Bem, Sr. Deputada Sílvia, deixe-me voltar a dizer o seguinte, para não haver dúvidas. A proposta foi aprovada em dezembro último. Foi a proposta 159D. O Sr. Deputado, já me lembro há pouco, não sabia disso certamente, porque eu estava a fazer a intervenção, estava a dizer que era falso. Portanto, eu quero explicar o seguinte. Quem propôs, novamente, a sobretaxa para o ano 2016 e para o ano 2017 foi a maioria da esquerda. A maioria de esquerda propôs essa situação, permaneceu o artigo em que retinha para o Estado a totalidade da verba e, neste momento, o que o PSD Madeira fez, através dos seus deputados, foi, em sede do orçamento, apresentar uma norma que revogasse. E, de facto, Sr. Deputado, há pouco não lhe disse, mas deixe-me dizer que, como bem o Sr. Deputado Carlos Rodrigues já o disse, aqui há dias, e o Sr. Tessei, outros colegas meus também já acompanharam, nós sentimos envergonhados, e volto a repetir, envergonhados pela posição do PSD Nacional nestas matérias. Porque uma coisa é se abster
porque entendeu que o Orçamento de Estado era de uma maioria que não deveria apresentar propostas. Agora, no que diz respeito às juntas autónomas, deveria de acompanhar o seu partido regional. Não tenho qualquer dúvida nessa matéria. Mas deixe-me dizer o seguinte, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deixe-me dizer o seguinte. Antes só do que mal acompanhado. E digo mais. Tenho orgulho e acho que mais. A matriz do PSD Madeira mantém-se. E os deputados do PSD Madeira mantêm essa matriz. E por isso é que as pessoas lá em casa sabem que quando chega a altura certa, há um partido que não falha. E esse partido é o PSD. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Lopes Fonseca, nós agradecemos o empenho do Sr. Deputado Rui Barreto, da mesma forma que foi acompanhada pelos deputados do PSD Nacional. Recordo que, mesmo com esse voto, houve uma declaração de voto muito violenta relativamente ao PSD de então, porque o PSD de então apresentou como contrapartida os 1.100 milhões de euros do aval. E perante essa contrapartida, foram obrigados os Estados do PSD Madeira a pesar entre os 1.100 milhões de euros que eram dados de reforço do PAEF e esta medida da sobretaxa. É preciso recordar o filme todo. Parte do filme fica mal. Sr. Deputado Lopes Fonseca, em relação à segunda parte, eu digo-lhe já, o PSD está disponível para todos os compromissos com o CDS. Agora, nós não estamos a discutir para os compromissos seletivos do CDS. O CDS tem uma lógica de seletividade. O CDS deve requerer um compromisso mais largo. Mas, sobre essa matéria, eu não sei quem foi o jurista ou o fiscalista, mas é nosso entendimento que, infelizmente, e era bom que também tivesse essa mesma leitura, para a revisão do Estatuto e da Constituição, é que não é possível isentar essa matéria. Mas mais lhe digo, Sr. Deputado, nós reafirmamos, estamos disponíveis para compromissos com o CDS. Agora, não pode ser um compromisso à terça, diferente da quarta, diferente da quinta e diferente da sexta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, é para o Sr. Deputado Jaime Leandro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD propõe esta alteração de maneira a clarificar ainda mais os objetivos da inconstitucionalidade por um lado e da legalidade por outro, no que diz respeito à violação do Estatuto e da inconstitucionalidade no que diz respeito à Constituição, que como seria óbvio. E por isso, esta proposta apenas clarifica os objetivos da iniciativa e, a nosso ver, reforça aquilo que é a iniciativa em si, tornando mais claro. Permita-me, Sr. Presidente, que, ao abrigo deste tempo, agora na discussão, também me volte ao tema que estamos aqui a discutir relativamente ao que foi dito pelos outros partidos. Eu retive há pouco a dificuldade e a necessidade e até quase o desespero do Bloco de Esquerda e do PCP e do PS em se porem de fora relativamente à responsabilidade recente. Falando apenas da sede do Orçamento de Estado da proposta do PSD. Vamos ser claros, o PSD já foi muito objetivo de que aquilo que se passou relativamente à discussão em sede do Orçamento de Estado, da parte do PSD Nacional, não nos orgulha, já o dissemos, orgulha-nos sim a iniciativa de parte dos deputados do PSD Madeira. Estranho é que o deputado do Bloco de Esquerda, a deputada do PCP e o deputado do Partido Socialista omitisse por várias vezes nesta intervenção a Lei 159D de 2015, aprovada no dia 18 de dezembro, essa lei que foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do PAN. Votos contra PSD e CDS. Esta é que é a lei que está em causa. Nós não estamos a discutir o Orçamento de Estado. Nós estamos a discutir esta lei da 159D de 2015. Srs. Deputados, eu volto a recordar, nós não estamos a discutir o Orçamento de Estado. Nós estamos a discutir uma lei que foi aprovada pela esquerda, pela maioria em Portugal, em que, se por um lado vai a reduzir a sobretaxa, estamos todos de acordo, essa parte da lei subscrevemos, só que deixou o ponto, ou seja, a linha 14 do seu artigo número 3, manteve a reversão total para o Estado. É este ponto número 14 que está em causa. É isto que está em causa. E é isto que, estranhamente, nem o PS, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP fizeram uma proposta de alteração em sede de especialidade para alterar apenas este artigo. Aprovava a lei, muito bem, nada tenho contra isso, era um desenho do Partido da Esquerda, agora, deveriam ter alterado em sede de especialidade. E não o fizeram. E não vi Paulinho Ascensão e Carlos Pereira e, neste caso, o subdeputado do Partido Socialista
que o acompanha também nesta iniciativa, o Vilhena, neste sentido. Ou seja, uma ausência estratégica por parte dos Estados da Madeira. É porque os Estados do PS da Madeira fazem-no em sede do Orçamento de Estado, defendem-no e quando não aceitam, não conseguem os objetivos, fazem essa declaração política e essa declaração de voto. Aconteceu isso no passado. Desta vez, não. Há uma cumplicidade total. E por isso volto a dizer, percebo o exercício do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, mas, senhoras e deputados, nós não estamos a discutir a lei de 2011, que essa fomos contra. Nós não estamos a discutir a lei do Orçamento de Estado para 2016. Estamos a discutir a lei de 2015, em que, convictamente, o deputado do Bloco de Esquerda da Madeira votou a favor e os deputados do PS de Madeira votaram a favor. E estamos aqui a discutir. Houve vontade de madeirenses contra os madeirenses. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, em relação à proposta de aditar, para além do que o PSD propõe, fazer uma referência específica ao fim do caráter transitório e temporário, julgo que o parágrafo que aqui está é passível de o fazer. Uma vez que antes, quando estamos aqui nos termos expostos, e vem por aqui abaixo até à lei, requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação, é possível, aqui logo, uma vez que o fim do caráter do transitório e temporário, antes de falar aqui da questão do impedimento da devolução do sobretagem, portanto, deixar à mesa essa redação e até aos próprios partidos em redação final, se o plenário assim o entender, é passível de introduzir alguma dessa matéria em redação final. Em relação ao que diz respeito à discussão do diploma, Srs. Deputados, Sr. Deputada Sílvia, Sr. Deputado Roberto Almada, eu percebo a dificuldade dos Srs. Deputados. Percebo. Também não gostaria de estar no vosso lugar neste momento nessa matéria. O Sr. Deputado Roberto Almada, há pouco, diz o seguinte, que o Bloco de Esquerda teve o condão de votar favoravelmente à proposta do PSD Madeira. Vou repetir. O Bloco de Esquerda teve o condão de votar favoravelmente à proposta do PSD Madeira. O PCP teve o condão mais pequenino de abster-se na proposta do PSD Madeira. Muito bem. A senhora deputada, se vai à discussão do Sr. Deputado, agora está mais esquecer-se o seguinte, é que nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP conseguiram criar algo no Orçamento de Estado para reverter esta lei. Ou seja, porque o único partido que apresentou uma proposta de alteração foi o PSD. Isso é que é a realidade. Foi o PSD Madeira, através dos seus deputados da Assembleia da República, que propôs essa alteração. Porque se tal não o fizesse, nem o Bloco, nem o PCP votariam rigorosamente nada. Portanto, o ato corajoso não teve origem nem na esquerda, foi sim no PSD Madeira, porque senão passava em claro e os madeirenses continuavam penalizados. E aos senhores deputados, que agora recusam aquilo que fizeram no dia 18 de dezembro, aos senhores deputados, mas nós estamos à vontade. Porque nós não temos aqui qualquer complexo nessa matéria. Porque no passado, em 2011, nós tivemos contra o nosso partido quando aprovou. Agora, assumimos. A nossa diferença para os seus Estados é que nós assumimos esse momento. E os seus Estados querem ignorar e querem branquear essa situação. E eu volto a dizer, só foi possível o PCP se abster e o Bloco de Esquerda votar a favor porque os deputados do PSD Madeira tiveram iniciativa. E eu pergunto, e se não tivessem tomado iniciativa? Passava em claro? Não se discutia este assunto? Era, mais uma vez, penalizador o Orçamento de Estado para os madeirenses e por sentença nesta matéria? E por isso, senhores e senhores deputados, vamos falar a verdade. E a verdade é esta. Nós não deixamos passar esta matéria. E por isso estamos à vontade. E eu quero aqui também aproveitar este ponto, Sr. Presidente, permita-me, porque o Sr. Deputado Ricardo Vieira há pouco tocou um assunto muito importante. Ainda ontem tivemos a oportunidade de assistir pela televisão, pelo canal público, pago pelos impostos, pago por uma taxa, que fez um serviço a terceiros. Ou seja, fez um serviço a países terceiros. Não fez um serviço nacional. É incrível, inacreditável, como um canal que vive dos impostos, vive das taxas dos portugueses, faz um serviço para o Luxemburgo e para outros países beneficiarem, Holanda e outros países beneficiarem em relação ao seu próprio Estado. Mas, naquele debate, ficou claro que Portugal, e em especial alguns partidos em Portugal, querem que a Madeira continue dependente, totalmente dependente do Estado português.
há uma vontade política da Madeira continuar a viver de mão estendida. Esta vontade política reforçada hoje pela maioria em Portugal. Nós temos um PCP e um Bloco de Esquerda que não hesita em atacar uma receita adicional da região que neste momento totaliza 140 milhões de euros. Eu repito, 140 milhões de euros, e acho estranho que o Bloco de Esquerda e o PCP não hesitem em atacar a Madeira quando se trata desta matéria. Mas, digo, senhoras e senhores deputados, se é política do Bloco, se é política do PCP, o empobrecimento da região, estamos entendidos. Mas mais digo, senhoras e senhores deputados, da parte do PS da Madeira haverá uma defesa intransigente do Centro Nacional de Negócios e ainda digo mais longe. Isto reforça uma necessidade de termos uma autonomia fiscal para ir mais longe do que o Centro Nacional de Negócios da Madeira. Porquê? Porque precisamos de uma alternativa para a Madeira e para o Porto Santo. Não nos podemos limitar a ficar de mão estendida. E mais lhes digo, senhores e senhores deputados, era bom que o Bloco de Esquerda e o PCP deixassem daquilo que é uma matéria ideológica e até de alguma vez algum rancor político e olhassem para o essencial da questão, que é a sobrevivência de uma região como é a região autónoma da Madeira. E por isso, senhoras e senhores deputados, confundir o Centro Internacional de Negócios com offshores obscuros é má fé. É totalmente má fé. Aqui na Madeira, como nós sabemos, há transparência, há divulgação das contas, há um trabalho que é supervisionado, ao contrário dos outros. Misturar as coisas é querer atacar aquilo que é a nossa autonomia. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu digo-lhe o seguinte, era bom, e a relância que eu quero, que o PCP e o Bloco de Esquerda demarcassem-se desta tentativa de empobrecimento da região autónoma da Madeira. Porque se tal não o fizer, poderemos estar aqui perante dois partidos que o que querem é a miséria na região. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado de Chilcanha, Sr. Deputado, o Centro Nacional de Negócios faz relatórios anuais, responde perante a União Europeia, responde perante o Banco de Portugal, responde perante o Ministério das Finanças, está dentro da OCDE, dos centros que têm transparência, ao contrário de outros que são obscuros, há claramente objetivos em que dizem que o Centro Nacional cumpre totalmente a legislação. Portanto, acabou essa lógica da obscuridade. Em relação à exploração, Sr. Deputado, julgo que vamos ter tempo para o discutir, em sede daqui desta Assembleia, mas deixe-me dizer o seguinte, Sr. Deputado. A gestão do Centro Nacional de Negócios neste momento tem sido um sucesso. Isso é uma realidade. E isso é que é preciso refletir. É que nós temos um sucesso, ao contrário dos Açores, que no mesmo dia teve a mesma autorização e já fechou. E a questão está aqui aquilo que há gestão é um sucesso. Os termos da Comissão de Futuro. Temos tempo para discutir. Muito obrigado. Senhores Deputados, Sr. Deputado Roberto Almada, não vamos insistir nesta tese, mas era bom, convidava a ouvir, a ler e a ver as intervenções da Sra. Deputada Catarina Martins, relativamente ao Centro Nacional de Negócios. Não tenha vergonha, assuma o ataque que faz o Bloco de Esquerda. Muito obrigado.